Oi, gente, algumas pessoas me pediram para que eu mostrasse com mais detalhes os 3 volumes dessa antologia de escritoras brasileiras do século XIX, publicada pela editora Mulheres. Eu mostrei o volume 2 dessa antologia, numa série de stories sobre essa editora. Então agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre os 3. Vou começar pelo primeiro volume, publicado originalmente em 99. E vou mostrar aqui o índice. Aqui. E o que a Zaide, que é a organizadora, fez foi organizar em ordem cronológica as escritoras nos 3 volumes. Então, no primeiro volume, nós temos as escritoras mais antigas, digamos assim, contempladas na pesquisa dela e das professoras que contribuem para esse volume. Primeira coisa que vocês podem notar é que começa com uma escritora anônima. Isso é bem interessante se a gente lembrar daquela citação da Virginia Woolf, do Um Teto Todo Seu, que foi um livro de professoras que participam desse volume, a citação de que o anônimo geralmente é uma mulher. Então, começa com uma anônima e é simplesmente um verbete, um artigo sobre um folheto supostamente escrito por uma mulher e distribuído, que discute a condição da mulher naquele período, né, no início do século XIX. E aí, a antologia começa com um artigo sobre a anônima e termina com um apêndice, que é a reprodução desse folheto escrito por essa anônima. E no artigo também que trata dessa anônima, tem a reprodução do que está escrito aqui. Bem interessante essa ideia de começar e terminar o livro com uma anônima. Então, tá aqui o índice. E eu vou comentar sobre algumas das escritoras contempladas aqui. Recentemente eu peguei e li esse livro de cabo a rabo. Antes eu tinha lido apenas alguns dos verbetes, como eu fiz com os demais volumes dessa antologia, mas aí decidi ler de cabo a rabo para comentar aqui brevemente. A maior parte das escritoras contempladas são ou poetas ou jornalistas. Existem 2 ou 3 dramaturgas e algumas romancistas. Então, posso destacar aqui para vocês a Maria Firmina dos Reis. Veja só, em 1999, a Zaide já estava publicando sobre essa escritora. Então, tem um artigo com a biografia da Maria Firmina, trechos de Úrsula e trechos de outras obras também, comentários sobre as obras dela. Isso só veio a ter efeito para fora da universidade agora, né? Agora que a gente está vendo sobre essa escritora fora da universidade. Na universidade já há muitos artigos sobre ela, e é só agora que está tendo esse efeito. Outra escritora que eu gostaria de destacar é a Anísia Floresta, que é um objeto, há muito tempo é objeto de pesquisa da professora Constância Lima Duarte na UFMG. E a editora Mulheres publicou da Anísia, além de falar sobre ela nessa antologia, publicou outros livros da Anísia, como, por exemplo, o relato de viagem itinerário de uma viagem à Alemanha. E a Anísia foi uma feminista, ela teve uma atuação política também muito forte, viajou, publicou em várias línguas, já publicou romance, poesia, e ela publicou um ensaio muito importante, que é Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, e acho que tem uma publicação relativamente atual desse ensaio, acho que é de 89, organizada também pela Constância. Essa página aqui eu vou destacar também a Adélia Fonseca,
que foi uma poeta muito elogiada pelo Machado de Assis. Então aqui tem um artigo sobre ela, alguns de seus poemas. E a Rita Barém de Mello, também uma poeta. Aqui também um artigo com os poemas. E, se não me engano, a editora Mulheres reeditou o livro dela, Sorrisos e Prantos. Então, basicamente, como no outro volume que eu mostrei, nós temos um artigo que contextualiza a escritora, tem dados biográficos que as pesquisadoras conseguiram achar, e também alguma crítica sobre as obras que elas fizeram, coloca essas obras em contexto de estilo, gênero e época, e também reproduz trechos dessas obras, desses poemas, romances, crônicas, ensaios, trechos de romances, contos, enfim. Dessa segunda parte do índice, eu vou destacar a poeta Júlia da Costa, a Narcisa Amália, Carmen Dolores, que é mãe da Crisanteme, né, que foi recuperada agora pela Carambaia, que lançou o livro Enervadas. A Maria Benedita Bormann, uma novelista também muito interessante. A Emília Freitas, que escreveu A Rainha do Ignoto, aí uma das primeiras fantasias, romance de fantasia publicado no Brasil. A Corina Quarati, que jornalista, que também tem um conto nessa antologia que eu achei muito bom, um conto meio de horror, assim. E acho que são essas que, quando eu li, assim, de cabo a rabo, mais me impressionaram. A Inês Sabino também tem um livro, Mulheres Ilustres no Brasil, que é também uma lista de mulheres escritoras do século XIX, que a editora Mulheres republicou. E é isso. Aqui tem uma introdução também à antologia, escrito pela Zaide, uma introdução bem interessante, em que ela contextualiza esse trabalho de pesquisa delas. E ao final da antologia tem o índice alfabético de todas as autoras contempladas no primeiro volume, tá aí. E das autoras dos verbetes, né? Na verdade, são artigos, mais do que simples verbetes. E tá aqui também as autoras contempladas na capa. Vou mostrar como exemplo alguns verbetes. Esse é o da Maria Benedita Bormann, escrito pela professora Norma Teles, uma das maiores estudiosas dessa autora. Então, vocês podem ver que esse verbete é um artigo, né? É bem extenso. Alguns são mais curtos, até porque é difícil achar material sobre essas escritoras. Então, tá aqui o texto, as obras publicadas por ela e a bibliografia de pesquisa. E aqui já começam os trechos de algumas obras da autora. Então, muito, muito bom. O verbete sobre a Maria Firmina dos Reis, escrito pela própria Zaide. Então, para vocês terem uma ideia de que essas professoras já estavam tentando trazer essas autoras para o mainstream há muito tempo. Esse livro é de 99. E só agora essa escritora já começou a quebrar a bolha aí do mundo universitário e ser lido pelos leitores ditos comuns, não é mesmo? Então tá aqui o artigo da Zaide, as obras, a lista de obras da autora, onde elas estão localizadas. É um verdadeiro trabalho de arqueologia literária achar essas escritoras e as obras delas. Aqui bibliografia de pesquisa e trechos das obras. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham achado legal aí. Eu volto depois com os demais volumes dessa antologia, mas eu farei como eu fiz com esse primeiro volume. Vou ler de cabo a rabo para depois apresentar para vocês. É isso, espero que tenham gostado e até